Boa noite a todos. Vou precisar da energia de todos para poder ir até o fim. Então, como é de costume, uma vez por mês nós temos o tema livre. E o que são abordados nos temas livres? São pautas relevantes, pautas atuais. E hoje nós iremos falar sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, provações coletivas na visão espírita. Então, acho que todo mundo ouviu falar nessas enchentes que ocorreram, né? Que levou muito sofrimento para as pessoas que vivem lá, nesse estado, e também muita comoção para todo o Brasil e fora do Brasil também. Foi uma coisa assim que parecido só tinha acontecido em 1940 e né? Então, em 11 de maio de 2024, após enchentes que tomaram conta de quase todos os municípios gaúchos, as autoridades locais contabilizaram 166 mortos, 61 pessoas desaparecidas e mais de 637 mil encontram-se fora de suas casas, desabrigadas, alojadas, em ginásios e etc. E segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o Rio Grande do Sul tem ainda 76 casos de leptospirose, que é a doença contraída através da urina dos ratos. Ou seja, um flagelo muito grande. Então, para muitas pessoas que ficaram sabendo disso, que escutaram, viram essa tragédia, esse flagelo, pela televisão, pelas redes sociais, já foi assim muito difícil. Com certeza, algumas pessoas perguntaram onde estava Deus, que não acudiu seus filhos. E as pessoas que estavam lá, pessoas que perderam tudo, pessoas que perderam seus familiares, essas sim, ainda perguntaram muito mais. Deus, você existe? Se existe, por que deixou isso acontecer? Talvez, nós que temos algum conhecimento da doutrina espírita, nós possamos até dizer, não, isso não acontece não. Ninguém vai duvidar de que Deus existe. Duvida sim, com certeza. Porque nós, realmente, na hora da dor, da tragédia, as coisas ficam totalmente diferentes do que a gente pensa quando está tudo bem. Não é verdade? Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 738, capítulo 6, o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro publicado em 1857, que faz parte dos 5 livros que é a base da doutrina espírita. Já nessa época, já existia uma preocupação de Kardec para todo esse padecimento que já existia há muito tempo, sendo que em proporções diferentes, é claro, né? Menos casas, menos pessoas, mas eram tragédias, já existiam há muito tempo. Então Kardec pergunta aos espíritos evoluídos: Deus não poderia empregar para aprimoramento da humanidade outros meios, senão os flagelos destruidores? Esse livro é um livro de perguntas e respostas, para quem não conhece, certo? Então os espíritos dizem assim: sim, com certeza, e o emprega todos os dias, visto que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É que o homem não aproveita. É preciso castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Nessa frase que os espíritos nos trazem, eles não estão dizendo aqui
que Deus castiga. Deus faz o que um pai faz, ou uma mãe faz, quando o filho faz alguma coisa errada. Ele não vai matar seu filho. Ele não vai castigar fisicamente seu filho. Ele vai fazer o quê? Bota de castigo, ele diz, você vai ficar sem televisão, sem computador, sem celular, até você entender que não é isso que você deve fazer. Então é isso. Nós estamos aqui justamente porque somos ainda muito orgulhosos, muito egoístas, muito vaidosos. E é isso que nós temos, que extinguir de nós, do nosso espírito. Esse é o castigo que eles falam. E não o castigo como muitos imaginam. Até muitas das escrituras bíblicas diz, né? Deus é o Deus do exército. Por quê? Porque ele acredita que Deus, quando alguém está fazendo algo contra ele, ele extermina. Isso. Não está no Primeiro Testamento. Então nós devemos entender, e é mais por isso que eu trouxe esse tema, porque não é fácil nós entendermos como Deus permite esses flagelos. Então, por mais duro que possa parecer, Deus permite, mas Ele não permite nada que não seja necessário ao homem. Porque Deus não pune ninguém, nós sabemos disso. Ele não permite que nenhum de seus filhos sofra por sofrer, não. De jeito nenhum. A gente pode até pensar nisso. Deus é um Pai justíssimo, muito bom, misericordioso. E através das reencarnações, Ele nos dá a oportunidade de expiarmos as nossas faltas do passado, corrigirmos as nossas más tendências. E evoluir, né, através da transformação moral. O que a gente tem que entender? Que somente pela dor ainda nós aprendemos. Pelo amor, raros são as pessoas que conseguem aprender alguma coisa. Então nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as provações coletivas. Nós já estamos falando, já coletivo quer dizer que é mais de uma pessoa, né? É uma gama de pessoas que estão ali naquela condição de provação. Então, essas provações atingem um grupo específico de pessoas que estão, né, como no Rio Grande do Sul, estavam ali ou para passar por provações, ou para expiar, né, débitos passados. Mas também, essas provações coletivas podem atingir um país. Quando? Quando ocorre uma ditadura, né? Que ali vai tentar minar, né, a condição humana daquele país. A guerra também, né? Mas também pode atingir o planeta todo, como foi, né, na Covid, pandemia da Covid em 2019. Agora, o mais difícil de entender, que através dos sofrimentos é que nós atingimos, nós chegamos, nós percebemos que ocorre o progresso. Através do sofrimento, através dos flagelos destruidores, é que ocorre o progresso. Dá para entender isso? Difícil, né? Entender? Mas vou dar um exemplo muito triste mesmo, que foi durante a Segunda Guerra Mundial, 1942 a 1945, onde ocorreram os experimentos médicos com cobaias humanas. Você imagine, usar cobaias de animais já é uma coisa ruim, né? Usar cobaias humanas, vocês imaginem o sofrimento que essas pessoas
né, sentiram, passaram, sofreram. Mas foi através desses experimentos desumanos que muitas doenças, muitas vacinas foram encontradas. Vacinas para doenças contagiosas que matavam milhares, milhões de pessoas. Como a malária, o tifo, tuberculose, hepatite, entre outras. Quer dizer, hoje, com a enchente, nós imaginamos que o poder público, as pessoas, né, a sociedade em geral já se uniu para muita coisa, o poder público. Imaginamos que esses poderes, a partir desse flagelo que aconteceu nas enchentes, vão se unir para prevenir, para fazer com que as pessoas que estão ali morando em locais de risco não passem mais por tais flagelos, por tais tragédias. Até, quem sabe, modificar, né, alguns municípios e passarem para outros locais, como ocorreu já aqui, né, no Rio Grande do Norte, já aconteceu, se eu não me engano, foi com a cidade de São Rafael, não me lembro exatamente o nome, em que ela foi inundada, a cidade, e ela passou para um outro local, acho que é de frente, eles criaram uma nova São Rafael. E não ocorreu nunca mais essa tragédia. Então, é isso. Para Deus, nada é perdido, tudo tem seu propósito. Até mesmo aquelas pessoas que estavam ali no holocausto tiveram um propósito para estarem. Não sabemos qual é a condição, mas ocorreu tudo isso. E a doutrina dos Espíritos, ela vai nos mostrar, assim, três possíveis causas. Nós já falamos mais ou menos, mas vamos falar um pouquinho mais detido. Que de acordo com a lei de causa e efeito. Então, existem três possíveis causas para esses sofrimentos, esses flagelos, né? Que são, primeiro, o sofrimento através das provas. Nós já falamos um pouquinho, né? Então, essas provas são processos que as pessoas são testadas na sua fé, na sua resignação, na sua determinação, né? Na sua crença em Deus, na perseverança, para poder evoluir. Então, essas provas estão lá nos seus planejamentos reencarnatórios. Antes de reencarnar, já está ali programado, basicamente, que irão passar por tais eventos, ou eventos semelhantes. Então, uma gama de pessoas que tem ali, né, que estão ali, já tem ali, já está no seu planejamento, que eles vão passar por isso, né? E aí vão ocorrer os testes, porque a gente só sabe, na realidade, tudo isso se nós realmente somos perseverantes, se nós realmente somos resignados, se temos fé, é quando somos testados, né? Quando chegam as provas. Antes disso, não. Também existem pessoas que estão, por devido circunstâncias, passam por essas provas, mas não está ali, né? Não está no seu planejamento reencarnatório, não. Mas o que acontece? Por algumas circunstâncias, eles vão estar em tal localidade, aonde vai ocorrer com todos. Vai ter um acontecimento que vai ocorrer para todos. Em maior grau, menor grau, mas vai acontecer. Vamos dizer lá no Rio Grande do Sul. Mas também, assim, existem pessoas, um exemplo diferente, pessoas que por circunstâncias financeiras, por terem perdido alguma coisa, né? Vamos dizer assim, se entregaram às drogas, não têm onde morar, vão fazer seus barracos nos morros. Então, aí existem várias pessoas que estão mais ou menos nas mesmas circunstâncias.
Então, quando há uma chuva, né, um volume de chuva muito intenso, o que acontece? Essas casas vão deslizando, as terras vão soterrando essas casas. Então, muitas estão ali, vão perder tudo, e outras vão perder tudo e algum familiar. Né? Ou muitas não vão perder a sua casa, mas que estão ali na mesma condição. Né? Mesma condição. Não é planejamento, mas são provas também. No segundo caso, os sofrimentos que vêm através das expiações. Então, existem pessoas, como nós sabemos, que vão ter que passar por vão ter que expiar, vão ter que expurgar esses erros que aconteceram, que foram feitos em vidas passadas, em reencarnações passadas. Não tem para onde correr. Né? Já está no planejamento, mas é uma coisa que não pode. As provações, através do livre-arbítrio, até pode ocorrer que fujam, né, da programação, mas expiação dificilmente. Então nós sabemos, né, sabendo que Deus não pune, não castiga, então sabemos também que através dessas expiações é a única forma de evolução. E aí nós perguntamos, todas essas pessoas que estão expiando é porque tem erros de passado, não é isso? Então, todas essas pessoas são mais? Quem é que pode dizer que não está espiando hoje? Né? Evidente que diz a doutrina dos Espíritos que nós sabemos como foi nossa vida passada através da nossa vida atual. Né? Então, é inerente ao ser humano espiar. A maioria de nós está espiando de uma forma ou de outra. Não é como no caso daquelas pessoas que estão nas enchentes, mas quantas pessoas de repente adquirem uma doença grave e ali elas vão, né, lutando pela vida, mas sofrendo, espiando cada minuto da sua vida, todo erro de uma vida pretérita. Né? Mas isso é normal. É a única forma que nós temos de tentar quitar nossos débitos para que uma vida espiritual, que é a nossa vida real, nós possamos chegar ali, ó, né, de branco de verdade, assim, ó, puros, para que a gente possa, né, fazer algo que ainda não fizemos. Trabalhar, estudar e acolher e ajudar. Né? Bom, o terceiro são sofrimentos que têm um caráter missionário. Aqui eu vou tentar explicar a vocês. Existem esses espíritos, como nós já falamos, espíritos que estão em provações, espíritos que estão em expiações, que têm no planejamento reencarnatório, esse fato que irão passar por flagelos, irão passar por tragédias. Está ali. Em algum momento da vida deles, isso vai acontecer. Então, existem espíritos que, ao saberem que essas pessoas vão reencarnar, vão passar por esses flagelos, essas pessoas solicitam da misericórdia divina para que possam reencarnar nas famílias. Nesse grupo familiar, para naquele momento da tragédia poderem ser o suporte, ser a base deles. Você imagine aí quanto amor existe ali, envolvido nisso. Não é verdade? Então nós vemos famílias aonde
Nós vemos famílias onde praticamente ninguém se entende, mas existe uma criatura que é aquela que ameniza aqui, ameniza aqui, ameniza aqui. É aquela pessoa que muitas vezes quando um irmão sai no tapa com a irmã, né? E assim, né? Isso não acontece não, né? Aí aquela criatura chega ali, não, vamos fazer as pazes, não é assim e tal. É como se não existisse, né? Como se no coração dela não existisse um momento de dúvida. Não existisse, né? E também existem aqueles que vão reencarnar e vão ser os anjos de bondade que nós vimos nesse flagelo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Quantas pessoas vieram de outros estados, né, ajudar em resgates de pessoas que nunca nem viram. Eles já nascem com o coração cheio de amor, transbordando de amor. É uma empatia geral. Vocês acho que acreditam, vocês já viram crianças, né? Que a mãe me ensinou, o pai me ensinou, mas quando eles veem uma pessoa, né, uma pessoa de rua, né, aquela criança chega e diz assim, mãe, compra um pão, compra um biscoito para eu poder dar para ele. Né? Não é verdade? Quantas crianças até vão ali tem uma criancinha que inclusive ela faz, todo ano ela faz o aniversário dela com a temática dos garis. Ela ama os garis. Ela vai entregar o lixinho bem pequenininho dela na mão do gari. Ela chama para tomar café. E o que é isso? Né? Quem foi que ensinou isso para essas crianças? E assim elas vão crescendo. Existe um caso até de um rapaz que ele cresceu assim, ele não é do Brasil, mas aos 15 anos ele já tinha uma ONG, e ele foi para a África para ajudar as pessoas lá na África. Ele era de família rica, mas todo o dinheiro que ele adquiria, todo o dinheiro que ele pegava, era voltado para isso. Então, existem essas pessoas que nascem para isso. Nessa pandemia mostrou muito isso. E agora nas enchentes, existiram profissionais da saúde que morreram. Morreram por quê? Muitas vezes porque não beberam água. Muitas vezes porque não pararam para se alimentar. Por quê? Porque a missão deles era ajudar. Então eles morreram felizes, porque cumpriram o tempo que tinham daqui na terra, cumpriram a missão que vieram aqui fazer. Então, acredito que agora dá para entender, na verdade, o amor de Deus por nós. Ninguém está aqui para deixar de sofrer, deixar de ter problemas, deixar de ter tribulações, porque estamos na condição de seres que estão aqui no planeta de provas e expiações. Se nós estamos aqui é porque devemos muita coisa ainda. Se nós ainda temos em nós sentimentos que não somente o do amor, da empatia, da fraternidade, é porque temos coisas a resgatar. Então nós devemos entender que o pai que ama seu filho, ele permite muitas coisas. Ele permite que seu filho vá procurar seu trabalho, vá procurar sua vida. Por mais que doa o coração, por mais que a gente fale, oh meu Deus, eu queria meu filho aqui comigo, queria minha filha aqui comigo, mas ele tem que criar asas para poder criar responsabilidade, saber o que deve fazer. Então Deus permite, não sem sentir. Né? Nosso
próprio Mestre Jesus, com certeza, está aqui conosco, está sempre com todos os seus irmãos. Ele vê ali, ele está ali com todos, junto com os socorristas espirituais. E muitas vezes Jesus com certeza chora. Muitas vezes resgata ali, bota aqueles espíritos recém-desencarnados, coloca no colo. Então, não é falta de amor não que faz com que nós soframos. Somos nós, através do nosso livre-arbítrio, que ainda buscamos o nosso sofrimento. Então, irmãos, para finalizar, eu só posso pedir que nós oremos pelos irmãos que estão passando ainda muitos sufocos, muito sofrimento lá nas enchentes, lá no Rio Grande do Sul. Vamos orar por essas pessoas, já que a gente não pode fazer muito mais, vamos orar por eles. E não julgar, eles estão sofrendo por isso, por aquilo outro. Não importa se estão passando por provações ou espiando coisas erradas. Não importa. O que nós devemos entender é que Deus não pune. É que Deus não pune. Somos nós que nos punimos. E vamos orar pela humanidade inteira, para que um dia a paz reine em todo o nosso planeta.